Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. Rapaziada, muito boa noite aí. Esse vídeo é para falar sobre um assunto aí polêmico, um assunto chato, né? Assim, alguns torcedores estão se unindo contra o Palmeiras para falar que o Palmeiras é beneficiado, que o Palmeiras tem um favorecimento da arbitragem nos jogos, que o Palmeiras tem uma arbitragem porca, né? Foi usado esse termo aí. E cara, eu falei alguns torcedores, mas na verdade são torcedores do Flamengo, né? Na verdade, a maior parte aí é flamenguista. Não todos, que eu não gosto de generalizar, né? Claro. Mas alguns torcedores aí estão querendo falar que o Palmeiras é muito ajudado pela arbitragem. E, cara, pra falar a verdade, pra mim todo clube é ajudado, né, beneficiado e prejudicado nesse país. É claro que tem uns que são mais que os outros, né? Mas pra mim todo mundo sofre com essa arbitragem porca, com essa arbitragem lixo do futebol brasileiro, né? Uma arbitragem que a CBF não investe para profissionalizar os árbitros, né? A Globo, que é a dona da imagem dos jogos, coloca uma boa imagem, uma imagem de qualidade, né, nos lances quando ela quer, né? Tem imagem que a Globo coloca que não dá para definir se é pênalti ou não, se é impedimento ou não. E eu acho que a CBF tem que cobrar isso da Globo, né? A Globo coloca imagem de qualidade quando ela quer, a verdade é essa. Né? A Globo tem boas imagens, tem boas câmeras, tem uma boa estrutura, sabe? Mas infelizmente tem imagens que não dá para definir nada pela qualidade ruim da imagem. E a CBF também, cara, não tem muita moral, né? Não se ajuda, não investe para todos os clubes terem uma arbitragem melhor. Então, para mim, a CBF e a Globo têm muita culpa nisso. E também os clubes deveriam se unir, cara, para pedir uma qualidade melhor da arbitragem, mas isso não vai acontecer, né? Porque cada um olha para o seu umbigo. Mas para mim o ideal era acontecer isso, porque ia ter um resultado bacana. Mas infelizmente, né, cara, é complicado. Tudo nesse país aqui não funciona, né? E voltando ao assunto do flamenguista achar que o Palmeiras é beneficiado, cara, como eu falei, todo clube é ajudado e prejudicado. E, cara, me desculpe falar isso, mas o flamenguista não tem moral, né, para falar sobre o Palmeiras. Não tem moral para falar que o Palmeiras é muito ajudado. Porque historicamente o Flamengo é um dos clubes mais ajudados do futebol brasileiro. Né? Se você levantar os fatos, fazer um dossiê da arbitragem, o Flamengo é muito beneficiado. Pô, que nem na final da Libertadores do ano passado. O Eric Pulgar deu uma solada na canela do Bruno Fux. O palmeirense reclamou disso, mas não ficou o ano todo falando disso, né? A gente falou mais da incompetência do Palmeiras, dos jogadores, da diretoria, do treinador Abel Ferreira. Não ficou chorando só em cima disso, né? E não quer dizer também que se o Bruno Fux permanecesse em campo, que o Palmeiras ia ser campeão. Não quer dizer nada, entendeu? Pô, aquele campeonato brasileiro do ano passado que o Jorginho empurrou o Gomes nas costas, na área, não foi dado pênalti. Aquele pênalti que não foi, que o Murilo nem tocou no Arrascaeta, no Allianz Parque, e foi dado um pênalti pilantra. Então, me desculpe, flamenguista, mas vocês não têm moral, cara. Vocês são muito beneficiados. A verdade é essa.
E, como eu falei, a arbitragem em geral é uma porcaria. É uma porcaria. E, e assim, por que sempre o primeiro colocado é, é esculachado? Por que sempre o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro é falado mal, que é beneficiado? Né? Por que não foi feito isso com o Botafogo anos anteriores? Por que não foi feito com o Atlético Mineiro quando ganhou aquele brasileiro? Porque só o Palmeiras, né? Quando falam do sintético do Palmeiras, que falam que é gramado de plástico, por que só o gramado do Palmeiras é o mais falado? Porque o Palmeiras está sempre brigando pelos títulos, porque incomoda? Será que é isso? Né? E, cara, o Flamengo não é coitado, né? O Palmeiras também não é coitado, não tô falando que o Palmeiras é. Mas o Flamengo não é um modelo a ser copiado. No Flamengo não tá tudo certo. Assim como no Palmeiras também não tá. E outra, se o Palmeiras fosse tão beneficiado como eles falam, no jogo da Chapecoense aí, se o Palmeiras fosse tão ajudado pela arbitragem, o juiz teria expulsado o Alan, que foi um pisão no pé do jogador da Chape, não foi uma solada na canela, não foi uma cotovelada no rosto. E outra, tudo bem, para mim, o pênalti sofrido no Murilo, para mim não foi. Né? Eu admito que não foi. Né? Mas se o Palmeiras fosse tão ajudado assim, será que o juiz teria dado aquele pênalti no final para a Chapecoense, que o Bolassi perdeu? Que culpa a gente tem que o Bolassi perdeu? Que culpa o palmeirense tem disso? Foi dado um pênalti no final, cara, pros caras. Era pra Chapecoense ter empatado. Aí o Palmeiras ia ter somado um ponto só, cara. Não foi culpa nossa que o Bolassi perdeu o pênalti, entendeu? Então é complicado. E a gente fala só da arbitragem, mas tem outras coisas no Brasil que são um escândalo, né? Tipo os dirigentes do Brasil aí, dos clubes, né? Você vê o que o André Sanches fez com o Corinthians, deixou o Corinthians com uma dívida de 2 bi. O John Textor, o que ele fez com o Botafogo, Botafogo com dívida de 3 bi, né? Poxa, teve que vender vários jogadores para conseguir dinheiro, né? E o John Textor ainda fala que, no caso do Danilo, né, que o Danilo tem que honrar o compromisso dele com o Botafogo. E o John Textor honrou o compromisso dele com o Botafogo? Ele destruiu o Botafogo financeiramente, cara. Né? Que nem no caso de São Paulo, o Júlio Casares lá acabou com o São Paulo também, cara. Né? E esses caras roubam e não acontece nada, velho. Não acontece nada. Lá atrás, o Arnaldo Tironi, ex-presidente do Palmeiras, acabou com o Palmeiras também. Até o Paulo Nobre reergueu o Palmeiras aos poucos, emprestou dinheiro pro Palmeiras. Então, para mim, não é só a arbitragem que tem que ser falada, né? Tem esses escândalos também nos clubes que nada acontece. Né? Esse presidente do Santos também aí, atual, tá acabando com o Santos. E esses caras não acontece nada, velho, com eles. Isso que incomoda muito. Dá a entender que no Brasil pode fazer qualquer coisa que não vai dar nada, né? Então, ô flamenguista, me desculpe, cara, eu não tô falando num tom de arrogância, mas o flamenguista não tem direito, não tem moral. Direito tem, mas não tem moral de falar do Palmeiras, que o Palmeiras é beneficiado, sendo que vocês também são beneficiados, né? E para falar a verdade, quem mais sofre com a arbitragem nesse país são os times menores, né? Eles são sempre prejudicados. Na dúvida é sempre contra eles, né? A verdade é essa. Então essa é só minha opinião, o que eu acho, né? Claro que o flamenguista aí vai continuar falando que o Palmeiras é ajudado, né? Como se eles não fossem, né, cara? Como se fosse tudo perfeito no Flamengo, né? Cara, vocês não são coitado, nem o Palmeiras é coitado, nem o Botafogo é, nem o São Paulo, nem o Corinthians, nem o Cruzeiro, nem ninguém é coitado nesse país. Todo mundo é refém da CBF, da Globo e dessa arbitragem que a cada ano que passa piora.
A cada ano que passa, você não vê melhora da arbitragem. Árbitro é punido, é afastado, mas depois no outro jogo ele é premiado apitando um jogo de Série A. Seja numa Copa do Brasil, seja numa Libertadores, Campeonato Brasileiro. E é isso que acontece, infelizmente. É isso, rapaziada. Tamo junto aí. Dê o like, compartilhe o canal e tamo junto. É só um desabafo, tá, rapaziada? Só um desabafo aí porque, né, ninguém pode falar que o Palmeiras é beneficiado mais que todo mundo, enquanto todo mundo é prejudicado e beneficiado nesse país, né? É complicado. É isso. Tamo junto, pessoal. Dê o like, compartilhe o canal. E é só minha opinião, tá? Eu sei que tem flamenguista que vai ficar chateado aí, vai ficar bravo, mas faz parte. A gente só não deve se xingar aí, ficar se xingando à toa, né? E de vez em quando eu faço isso, mas eu tô me cobrando pra melhorar, né? Pra não ficar tão tão puto com o futebol eu vou ficar, né? Não adianta. Mas não xingar os outros, não xingar um corintiano, não xingar um flamenguista, né? De vez em quando eu faço isso, mas eu tô me cobrando para melhorar nesse aspecto. É isso, pessoal. Tamo junto. Deixa o like aí, compartilhe. Avante palestra e um abraço a todos.